Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, já convidando vocês para deixarem like, se inscreverem no canal. Galera, aproveito também, deixo o convite, hoje, 8 horas, teremos a nossa live resenha com os membros. Então, o pessoal que aderiu ao grupo do membro ofensivo, né, 4132 ofensivos, eles estão nessa oportunidade. E já vou deixar aqui o convite para você participar, manda aí sua pergunta no chat, faça companhia a gente. E aos membros ofensivos, chega junto e hoje, 8 horas, teremos essa resenha. Vamos falar hoje sobre o João Gomes, mas também, claro, hoje, né, no iniciozinho, no finalzinho ali da manhã, no iniciozinho da tarde, teve a apresentação do Kennedy, né? Adiou um pouquinho, porque, claro, né, ele acabou se contaminando, e tivemos, né, preservar essa quarentena, enfim, ele desembarcou, já chegou, já se apresentou, já falou como atleta do Flamengo, e assim, o Kennedy, ele envolve uma expectativa, sobretudo, de carência do elenco, né, daquele jogador, a gente já falou bastante, né, do cara que vai trabalhar pelo lado direito, do cara que pode trabalhar pelo lado esquerdo, do cara que vai tentar fazer esse jogo da profundidade do Flamengo com agressividade. Então vamos torcer aí pro Kennedy se adaptar o mais rápido possível e já poder estar, assim, já apto a jogar pelo Flamengo. Inclusive, um parênteses importante, né? Infelizmente teve essa confirmação do Bruno Henrique, né? Estando assim fora do jogo contra o Santos na Vila Belmiro. A gente conseguiria, no campo de hipótese, imaginar o Kennedy jogando essa partida, né, atuando, seja mesmo pelo lado esquerdo, se assim quisesse o Renato Gaúcho para alargar o campo para dar essa profundidade, ou até mesmo pelo lado direito, ele fazer algumas mudanças táticas, enfim. Mas logo que o Kennedy estiver apto fisicamente, bem adaptado, eu acho que tem tudo para ser uma boa aposta e o Flamengo tem essa necessidade. Já falamos bastante sobre ele, então se você quiser saber taticamente sobre o Kennedy, vou deixar o link aqui, assim como a gente já falou o porquê do interesse do Flamengo, é quando a gente falou um pouquinho mais sobre a questão de adaptação, de carência do elenco, também vou deixar o link, então fica aí convidado para você ainda que não acompanhou esses vídeos, link aqui no canal. Bom, vamos falar sobre o João Gomes, e todo vídeo que se fala sobre garotos, né, sobre venda de garotos, sobre você tentar mensurar quanto vale o garoto, na minha opinião, são os vídeos mais difíceis de serem feitos e são um dos assuntos mais difíceis de serem falados, de serem debatidos, de serem discutidos. Por quê? Quando a gente fala de um garoto de 18, 19, 20, 21 anos, você está falando do hoje, obviamente, mas você tenta fazer um trabalho de futurologia que ele não existe, porque assim, não tem como a gente adivinhar nada de previsão do que ele vai ser. Então qualquer trabalho para mensurar valor é muito difícil de ser feito. Então, assim, mais do que a gente falar do João Gomes, aí logicamente a gente vai falar, né, desses valores que o Flamengo vai tentando buscar, desses bastidores dessa negociação, eu acho que é mais importante a gente entender e fazer a leitura, que está muito óbvia, como o Flamengo está fazendo essa roda girar. Então vamos lá, quando a gente pega essa transação do João Gomes, como é que ela está sendo encaminhada? O Al-Ahly, né, ele inclusive já consultou o Flamengo sobre o Michael há alguns meses atrás, ano passado também. Ele fez uma proposta, o Flamengo vai conversando, cerca de 5 milhões de euros, né? Quando a gente faz a cotação, dá mais ou menos 30 milhões de reais. E como é que o Flamengo faz isso? O Flamengo aceita essa oferta de 30 milhões de reais, contudo, o Flamengo segue, imaginando, né, que o jogador de futebol ele é uma pizza, com 50% dessa fatia. Metade é do Flamengo, metade seria do Al-Ahly. Então, no caso, o Al-Ahly estaria pagando 5 milhões de euros por metade do João Gomes. O Flamengo ainda teria os outros 50% de direito sobre o atleta. Meu ponto de vista. Você ter 50% do atleta, né, futuro, pro futebol do Emirados Árabes, futebol árabe, não muda muita coisa. Não muda muita coisa. A verdade é essa. Então, quando você projeta até uma venda futura, na realidade, não muda muita coisa. É um cenário do futebol meio que periférico, a gente sabe. É mais comprador. Alguns jogadores da Europa, mas no final ali de carreira, alguns jogadores asiáticos também, e sobretudo, como a gente conhece, né, alguns jogadores sul-americanos, alguns talentos, alguns garotos novos, até mais velhos. É um mercado meio que periférico, então ter esse 50% do João Gomes, na minha opinião, ele não quer dizer muita coisa, tá? Então o Flamengo seria 30 milhões. Quando você olha 30 milhões por metade de um jogador, é um valor, né, bacana. Agora a questão do João Gomes, é aí que entra a complexidade do termo. O João Gomes não é um fenômeno. Isso é óbvio. Quando são jogadores são fenômenos, né, garotos novos, fenômenos, é muito fácil você saber o que vai fazer com ele. É mole. Quando ele não é um fenômeno, não quer dizer que ele possa se tornar um, mas hoje o fato que ele não é, já é um pouco mais delicado. O João Gomes, ele fez partidas, melhor dizendo, boas, ruins, muito ruins, o jogo contra o Ceará, e fez 45 minutos excelentes contra a LDU. Essas partidas boas e ruins, na minha interpretação, William, digo pra você, normal, na minha interpretação. A partida que ele faz contra a LDU, aquilo não é normal. E a partida que ele fez com o Ceará, até que ele já tá um pouquinho mais adaptado, também não é normal, tá? Esses polos, né, bem separados também não são normais. Ah, mas a questão do Ceará, mas tem a companhia dele, o time não foi bem, não importa. Individualmente ele poderia ir bem. Ele errou gestos técnicos, errou passe, etc. Então eu acho que o João Gomes, ele está sendo o que realmente ele deveria de ser. Um jogador que não está
completamente pronto, que vai se preparando gradualmente como qualquer garoto da base. Então por isso que é difícil a gente mensurar esse valor. Agora, a grande discussão, e assim, é isso que eu acho que vale, é sobre o Flamengo. Como é que o Flamengo está fazendo essa roda girar? Ela é muito clara. O Flamengo, ele não hesita em vender os seus jogadores jovens, esses garotos de 19, 20 e 21 anos. Ele pega por empréstimo jogadores de 25 a 28 anos de clubes europeus, pagando o salário deles. E se esse garoto, né, se esse cara, 25, 30 anos, consegue ir bem e tal, ele faz o direito da compra. Então ele pega a provisão de compra. Essa é a roda que o Flamengo tem feito. Então foi assim que ele fez com o Natan, aí ele vai fazendo mais à frente agora fez com o Muniz, aí pode fazer agora com o João Gomes. Não duvido nada, se vocês me perguntarem, o próximo, na minha opinião, seria o Ramon, e assim essa roda do Flamengo vai girando. O que acontece? Há, obviamente, no mercado do futebol, um risco. É óbvio que sempre haverá um risco. Tanto se o Flamengo aceitar essas propostas, quanto se o Flamengo recusasse essa proposta especificamente do João Gomes. Porque a gente está falando de projeção. A grande questão é quando eu olho para o elenco do Flamengo e isso que encaixa o João Gomes. O Flamengo hoje no Flamengo, o João Gomes hoje no Flamengo, ele é um segundo volante. Podendo jogar como um primeiro volante, mas sendo obviamente preterido que o Ilharão, é o dono da posição, brigaria ali com o Pires da Mota. Minha interpretação, o João Gomes, apesar de eu não considerá-lo como um primeiro volante, ele é superior ao Pires da Mota. Eu acho que o Pires da Mota não joga nada. E aí viria o João Gomes. Como um segundo homem de meio campo, que a gente coloca, né, o João Gomes, tem o próprio Thiago Maia, abre parênteses a questão da reabilitação física, readaptação, enfim, tudo que a gente sabe, recuperação do Thiago Maia, tem o Diego, agora chega o Andrés Pereira, mas não é um ativo do Flamengo, é um ativo do Manchester, né? Então a gente sabe que tem que, até o Flamengo conseguir oficializar, se ele se adaptar, fazer o direito de compra, enfim, tem o Andrés Pereira. Então é fácil a gente imaginar, né, que o João Gomes hoje estaria na quarta opção, possivelmente. Uma quarta opção. Então talvez o Flamengo hoje ele enxergue da mesma forma que ele faz com o Muniz, como ele não era a primeira opção, segunda opção Pedro, Muniz, e agora ele enxerga o João Gomes nessa lista no final da fila, ele vê como uma oportunidade. É um risco enorme? É. Entre essas oportunidades, a gente está falando de um cara de 25 anos, que é o Andrés Pereira, um jogador de 36 anos, que é o Diego, não sei se vai renovar, um chute que eu daria, acredito que sim, e o Thiago Maia, também não sei se vai ser comprado, um chute, se ele estiver bem fisicamente, talvez o Flamengo compre também, um jogador jovem. Então o João Gomes ele acaba entrando para o final da fila. O que poderia ser feito? Aí eu penso, sim. É claro que a necessidade por vender, a necessidade para fazer a roda girar, a necessidade por ganhar 30 milhões por 50% de passe do atleta, enfim, por mais que os outros 50% fiquem por lá e a gente não sabe do que vai acontecer. Se o Flamengo tivesse a oportunidade, então, já que a margem de erro do Flamengo é muito pequena e o Flamengo não vê esses jogadores jovens, não vê o João Gomes, por exemplo, como jogador pronto, e fato que ele não está, né, é meio que óbvio, por que você não empresta esse cara, empresta para um clube, nem que seja brasileiro, que vai utilizá-lo, mas não é para emprestar como você empresta o Natan, com uma obrigação de compra ridícula, que é óbvio que vai fazer essa compra 25 jogos, 26 jogos, mas emprestar só para ele ter experiência, emprestar só para ele se desenvolver, emprestar só para ele errar nesse outro clube, não errar então no seu. Então você usa o outro clube para desenvolver o seu atleta e teoricamente ele retorna depois de um período, um ano e meio, mais preparado, quiçá pronto, e aí você consegue usufruir desse jogador já com 21, 22 anos, quando ele assim está numa margem um pouco mais pronto, mais preparado. Não sei, o Flamengo ele prefere então, né, usar esse garoto, né, tentar ali e vai vendendo. Por um lado, quando a gente olha para o médio e um longo prazo, isso pode ser um tiro no pé, pode ser. Mas por um curto prazo, porque o Flamengo é hoje, que ele se prepara para ganhar títulos, se prepara para comprar e contratar jogadores preparados, é o caminho. Então, assim, não é nenhuma surpresa, na minha opinião. Agora, esportivamente, aí eu faço questão de falar, esportivamente, para o João Gomes, eu não consigo ver. Questão financeira eu não vou me meter, cada um sabe muito bem. Quem sou eu aqui para falar? Não, João, não vai. Mas financeiramente é óbvio que é bom para ele. Agora, esportivamente, ir pro futebol árabe, assim, futebol dos Emirados Árabes, jogar não sei o quanto isso pode ser bom pro atleta. De verdade, eu tenho um certo receio quando você fala, pô, vai pro Al-Ahly, um cara de 20 anos com um potencial que a gente ainda não sabe até onde pode ser, mas pro futebol periférico, em aspas, marginalizado pelo cenário do futebol mundial, eu acho que poderia mais. Mas, enfim, é um caminho natural também desses jovens jogadores hoje que recebem grandes ofertas, onde tem bastante dinheiro, né?
Então é isso, galera. Obrigado aí pela companhia de vocês. Não se esqueçam que hoje, então, nós temos a nossa live com o grupo de membros, 8 horas. Tá todo mundo aí convidado. O grupo de membros chegam juntos. Vambora. Vamos fazer essa live até daqui a pouco, né? 8 horas. Um forte abraço a todos vocês. Continuem se cuidando. E tchau, tchau.